Vamos orar. E agradecer a Deus por esse dia. Amém? Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Deus, ó Pai. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Nós te damos graça. Obrigado pelos livramentos que tu nos deste nesse tempo aqui, Senhor, nesse dia. Senhor, desde já pedimos que o Senhor guarde a nossa vida, Senhor. Guarde a nossa família. Guarde, Pai, sobremaneira tudo que é nosso, Senhor, Deus, Pai. Nos protege, Senhor, envia os teus anjos. Deus, guarda esse lugar agora. Senhor, sela aqui, Senhor, que essas palavras fiquem em nós, Senhor, fiquem no nosso coração. Senhor, que haja uma revelação de Ti através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Bem, querido, eu quero falar hoje sobre nós, homens. Amém? Na outra ministração eu falei sobre homens segundo o coração de Deus. Foi muito bom. Mas hoje eu quero falar de um homem, de um tipo de homem que nós devemos ser, né? Nós temos vários exemplos de homens, e a Bíblia diz que Deus nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos igual. E Deus é um homem, né? Ele é homem e nós temos que ser assim, igual a Ele. E nesse tempo, né, da sociedade do jeito que está, nós precisamos ter referenciais para a nossa vida. E hoje eu estava até meditando em algo sobre a questão da alma. Eu quero falar sobre isso. Eu ainda vou ministrar sobre isso, mas só para lembrar um pouco daquilo que eu estava meditando. Porque muitos de nós homens, precisamos ter cura na alma. Na sua alma. Né? Curar a alma masculina. Porque, na verdade, a nós foi exigido muita coisa. Se você prestar atenção, hoje, várias coisas nós deixamos na mão da mulher, né? Algumas coisas deixamos na mão da mulher, mas a maioria das coisas, perdão, melhor dizendo, fica realmente na dependência do homem. O homem sempre que teve que estar à frente das coisas, o homem que teve que criar as coisas, o homem que tinha que ia jogar bola, o homem que ia disputar a corrida de carro, o homem que sempre teve realmente as maiores responsabilidades. Mas nós não podemos esquecer que tanto o homem como a mulher, os dois têm a mesma alma, vivem da alma. A alma existe nos dois. Lógico, a mulher é a parte mais frágil, mais sensível, como diz a Bíblia, mas ela tem uma alma, e o homem também tem uma alma. E sujeita realmente também às decepções, a fracassos, e aquilo sempre foi cobrado de nós, alguma coisa, que o homem não chora, o homem tem que ser realmente forte. Isso é uma verdade. Mas essa verdade ela tem que vir realmente baseada em uma força de Deus. Porque a nossa alma, tem hora que é difícil, cara. É difícil. Tem situações que nós passamos e nós não podemos fraquejar. Não é permitido que o homem venha fraquejar. Não é permitido que o homem venha falhar. E hoje tem muita gente, muito homem aí, cara. Não sei se você conhece o colega, ou às vezes até nós mesmo, que o cara você já vê que a pessoa já está chutando o pau da barraca, está largando realmente, já não está conseguindo mais, já não aguenta de tanta pressão, tanta luta, e ele sabe que ele que tem que resolver. A solução está nele. Nesse mundo que a gente vive, como se fala, capitalista, a cobrança em cima do homem é muito grande. E é sobre isso que eu quero falar, para que a gente possa pegar o exemplo de alguns homens, e tem vários na Bíblia, eu quero até nessas ministrações estar falando sobre isso, mas eu quero que a gente extraia desses homens realmente um referencial. Espera aí, deixa eu ver, eu preciso achar alguém aqui, alguém que eu possa ter um referencial, que passou e teve uma experiência muito grande, que teve uma experiência muito forte, para que eu possa me espelhar nele e ver como é que essa pessoa conseguiu suportar tudo isso, passar por tudo isso, né, para que eu possa também ter um referencial, para que eu possa suportar o que vem sobre mim. Porque
Hoje nós olhamos em algumas pessoas, eu vejo muitas pessoas se dizendo forte, mas quando você conversa com as pessoas mesmo, você chega próximo, você vai ver que aquilo tudo mesmo é só uma armação que a pessoa criou, uma coisa, mas na verdade o cara está fragilizado e está passando a mesma situação, né, que você, ou pior ainda. E a gente precisa de referencial. E eu quero falar sobre um homem hoje, homem mesmo. A gente vai olhar esses dias aí para alguns homens, olhar para a vida dele biblicamente, mas eu quero que você olhe para a vida dele como um homem. Era um homem de Deus, um homem espiritual, sim, está na Bíblia, mas ele não deixou de ser um homem. E eu quero falar sobre Jó. Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Jó. Jó 1, versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1. Que diz assim, achou? Diz assim, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse de errado. Amém? Primeira coisa que do referencial do homem Jó, de uma pessoa homem, ele tinha um bom caráter, e Deus dava testemunho dele. Mas eu não quero falar sobre só o testemunho de Deus. Eu quero falar quem era Jó realmente. E aqui diz que ele morava num lugar, ele estava em um lugar, mas Jó, como homem, ele era uma pessoa íntegra, era uma pessoa que procurava não errar, era uma pessoa honesta, uma pessoa que tinha o caráter de Deus, que era exatamente igual ao Senhor. Amém? Eu sei que todos nós aqui, todos vocês, nós como homens, como pai de família, nós como jovens, vocês homens se formando hoje, e a igreja tem procurado ensinar exatamente isso, para que as pessoas sejam pessoas íntegras. Nós procuramos ter isso, temos aprendido ao longo do tempo. Viemos para a igreja totalmente descaracterizado, com o nosso caráter deformado, né? Mas o Senhor nos trouxe e começou a tratar o nosso caráter, começou a colocar o temor em nós. Nós lá no mundo era reconhecido como ladrão, como bêbado, como drogado, enfim, como mentiroso, como um monte de coisa, nós éramos reconhecidos como isso. Mas quando o Senhor nos resgatou, a primeira coisa que Ele fez para a nossa vida é tratar o nosso caráter como homem, mas pessoas íntegras, que dê um bom exemplo, e Jó era esse homem. E eu sei que existe um pouco disso em nós, em cada um de nós, e isso é muito importante para, primeiro, que você tenha uma direção para a tua vida. Então vamos pegar a vida de Jó, que começa aí. Jó era íntegro, Jó era um bom homem, Jó temia a Deus, Jó era uma pessoa realmente, amém. Então o seu caminho é esse, eu preciso buscar isso, preciso viver isso intensamente. Eu quero ser a imagem e a semelhança de Deus, eu quero ser igual, eu quero ser reconhecido também. Mas mesmo dessa forma, mesmo dessa maneira, com todo esse testemunho, Jó como homem, ele tem um testemunho tremendo, porque ele passou por experiências, assim, vamos dizer, muito difíceis. Muito difíceis. Mas Jó confiava em Deus, né? E ele confiava assim, ele colocou a sua família diante de Deus. Jó era um homem que temia a Deus, era um homem que ele cuidava da sua casa, era um homem que tinha os bens, era um bom administrador, ele tinha realmente condições, mas de repente muitas coisas começaram a acontecer na vida de Jó, né? E uma das coisas que nós precisamos, voltando um pouco sobre bons administradores, é isso que nós precisamos começar a ter na nossa vida, administrar as coisas. Sabemos ser bom administrador. Quando você vai vendo a história de Jó, a Bíblia falando que Jó sentava com seus filhos em família, se reunia, vinha filho de fora que já estava casado, vinha, sentava todo mundo ali naquela mesa, viu? E eles ali desfrutando de algo do pai.
e fora o dinheiro que ele tinha, os recursos que ele tinha, e ele tinha uma boa família. Ele era um bom pai, um pai exemplar, ele tinha tudo isso. Mas Jó teve dificuldade, mesmo tendo essas características. Hoje nós podemos ver, muitos de nós já estamos na jornada e no caminho de ter uma família. Muitos já têm a família, muitos já está aí vivendo em família. Muitos já casou, mas hoje que nem temos jovens aqui, pessoas que vão formar famílias. Que isso fala, peraí, eu preciso ter um bom referencial para que eu possa ter estrutura, porque eu estou atuando na sociedade. Eu não fico 24 horas dentro da igreja, eu estou lá fora. Eu preciso começar a realmente viver, aprender alguma coisa para que eu possa viver lá fora. Hoje nós não temos muitos exemplos a seguir aí fora. Sim, tem o seu líder espiritual, mas como homem nós temos que ter exemplo. E a Bíblia aqui fala assim, do homem Jó, o que ele passou, que dificuldade ele passou, e foi várias dificuldades. E de repente, na vida daquele homem, de um homem que buscava a Deus, que dava bom testemunho, um homem que administrava bem essas coisas, um homem que tudo bem, estava bem na sua casa, o seu negócio estava bem, o seu comércio estava bem, a sua empresa estava bem, tudo estava correndo bem, perfeitamente bem, os seus filhos estudando, os seus filhos vivendo realmente numa boa classe social. De repente veio sobre ele um problema terrível e ele teve que enfrentar aquilo. Puxa vida, daqui a pouco começa a perder os seus bens. Daqui a pouco começa a perder as suas coisas. Daqui a pouco começa a ter dificuldades, porque é uma coisa, querido, que nós precisamos entender. Nós, como homens hoje, nós precisamos compreender que a vida ela é cheia de altos e baixos. Isso aí não adianta você falar, não, eu sou crente, eu confio em Deus. Mas os obstáculos são exatamente para que você possa crescer. As dificuldades virão na tua vida. Como eu até ministrei um dia desse aqui, falando sobre Deus cria as guerras. É Ele que cria as guerras. Para que você venha lutar e você venha ter experiências para outras batalhas. Para batalhas maiores, para desafios maiores. Hoje, na verdade, nós estamos assim, bem habilitados em realmente vencer algumas batalhas, porque temos passado grandes dificuldades aqui. Amém? Isso aí é tudo treinamento, querido. E nós precisamos entender que tudo que nós temos passado hoje, como homens, é para que a gente venha exercer algo para a nossa vida mesmo, ou para a nossa família, ou para aquilo que a gente vai criar. Hoje eu vejo muita gente desistindo diante das dificuldades. E como eu falei aqui, muitas vezes a alma do homem está abatida. Muitas vezes o homem já está que não aguenta mais. É tanta preocupação, é tanta responsabilidade, porque do homem é cobrado. Eu tenho que ter isso, eu começo como jovem, eu começo a estudar, eu começo a trabalhar, eu vou começar a trabalhar, mas eu tenho que saber que logo eu vou namorar, vou ficar noivo, vou ter uma esposa, eu vou casar, eu tenho que ter casa, e a responsabilidade sempre é essa, isso recai sobre o homem. Se der algo errado, é o homem que tem que consertar, somos nós que temos que consertar. E hoje tem muita gente que não sabe enfrentar a dificuldade. Jó era um homem que você falar sobre a vida dele, era um homem que sabia enfrentar muito bem. E ele passou por esses momentos. O homem, ele foi criado para poder superar as crises. Amém? Nós, como homens, fomos criados para isso. A mulher, o papel da mulher ao lado do homem é somente para poder realmente ser auxiliadora, mas é o homem que tem que ter a solução. É ele que tem que buscar. E nós vimos lá que na vida de Jó não foi diferente. E de repente o que aconteceu? Daqui a pouco você vê lá, Jó teve uma dificuldade e começa a perder os seus bens. Quem já teve dos casados aqui, eu posso falar até dos solteiros. Amém? Vamos falar de todos aqui.
Quem já teve problema financeiro aqui? Tem alguém aí que já teve esse problema? E como superar isso? Porque isso é uma grande adversidade na nossa vida, é um grande problema na vida de todo mundo. E Jó já começou, e ele tinha dinheiro. Era um homem que tinha posses. Era um homem que vivia já de uma maneira realmente, assim, muito bem financeiramente. De repente começou a perder. De repente começou a sumir as coisas. Tudo era espiritual, era propósito de Deus? Era propósito de Deus. A gente sabe da história, a gente conhece, você leu toda a história. Mas se coloque na posição de Jó naquele momento. Eu estou bem em casa aqui, nós estamos sentando, estamos comendo, estamos bebendo, está tudo maravilhosamente, meus filhos estão legais, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou administrando meus bens, e de repente surge um problema na tua vida. Porque se você for ver, depois lendo, até Jó queria entender o que estava acontecendo com ele, porque a historinha e a conversa, a história e a conversa do diabo com Deus, isso ficou só entre os dois. Jó não sabia disso, Jó não estava na conversa. Jó, ele era a história, mas não era o cara que estava na conversa. Ele não sabia o que estava acontecendo. E nesta hora que tem que aparecer o caráter do homem. É nessa hora que o homem tem que realmente estar preparado para assumir e vencer as adversidades. Hoje nós estamos, numa jornada, você está numa jornada. Eu fico vendo, às vezes, na minha vida, quantas coisas eu passei já. Quantos obstáculos eu passei. Esse negócio financeiro, para mim, hoje já é rotina, sim, de vencer. Eu vou vencer, eu sei como que vencer isso. Eu fico preocupado quando surgem alguns problemas novos, porque eu nunca lutei contra isso. Mas nós, como homens, por quê? Isso foi dado a você, você precisa entender isso. O homem precisa colocar isso na cabeça dele. De uma hora ou outra você vai pegar uma adversidade na tua vida, agora precisa ver exatamente como está a tua estrutura. E o que você vai fazer disso? Porque tem muita gente que a primeira coisa que ele faz é querer parar, desanimar, desistir. Não, agora eu já não aguento mais isso, eu já passei por isso, de novo, ou pessoas quando é a primeira vez, eu não sei o que fazer com isso. E eu quero dizer uma coisa, cabe ao homem, querido, Deus deu essa unção sobre o homem, para poder superar os obstáculos. Como dissemos aqui, as dificuldades estão em nós. Nós podemos transferir a nossa responsabilidade para ninguém. É sua, como homem. Deus te escolheu como homem, te pôs nessa terra como homem e colocou umas calças em você aí. Então, dificuldades vão existir. Agora você precisa saber como nós vamos enfrentá-las realmente. E proteger a nossa família, ou proteger aquilo que é nosso. E aprender realmente a proteger aquilo que depende de nós, aquilo que vai depender de nós. Hoje nós temos dois tipos de responsabilidade. A primeira que nós devemos é vencer a nossa dificuldade e entender que nós estamos também ensinando. Hoje, como eu estou dizendo aqui, eu tenho dito muito sobre meus filhos, eu ensino meus filhos, lá eles sabem de tudo que nós passamos. Eu não escondo nada, estamos passando isso aqui. Mas eu não passo para ele para que eles venham a solucionar. Eu passo para ele para mostrar aqui, está vendo o problema aqui, filho? Está vendo aí? Tá. Então você está sabendo, está legal. E eles vão vendo. Mas daqui a pouco ele vai ver que solucionou. O que eu quero dizer isso com ele? O que eu quero explicar para ele é que mais tarde ele já está resolvendo os dele. Mas mais tarde ele vai resolver problemas maiores da vida dele. E não vai ter pai, não vai ter ninguém do lado. É ele realmente como homem. E é formando um caráter realmente de um vencedor, de um conquistador, de uma pessoa realmente batalhador, de um lutador realmente que não desiste, que não desanima, que não para. Entendeu? Jó tinha motivos todos, estava tudo bem. Ele falou, perdi tudo minha fortuna, perdi tudo, olha aí como que está a coisa. E ele persistiu, falou, não, vou continuar aqui. E de repente ele não perdeu só o seu dinheiro, ele perdeu a sua família. Perdeu seus filhos.
Imagine você como homem, o que você faria ali naquele momento. Tem gente que por menos coisas aí fica doida aí e entra no álcool, entra na bebida e sai fora e sai da presença de Deus, larga todas as coisas por menos coisas. Por isso que nós queremos pegar esse tempo aqui, querido. Esse tempo vai ser precioso para nós. Eu vou trazer exemplo de homens de Deus para você que você fale, peraí, eu preciso me fortalecer. Nós precisamos. E eu não estou falando isso só para você, não. Eu preciso disso também, querido. Eu preciso me fortalecer nisso. Olhar para exemplos realmente de pessoas que deram certo. Pessoas que venceram. Homens que realmente passaram, homens que erraram. Eu vou falar sobre homens que erraram. Que como o homem errou, falhou. Nós vamos falar sobre isso. Aonde estão os erros? Nós precisamos aprender nos nossos erros. Pegar os exemplos deles, biblicamente, olhar para esses homens que tiveram uma experiência muito grande, que hoje são referenciais até para nós, biblicamente, mas que eles erraram. E eu preciso aprender com isso. Nós precisamos aprender como homens, buscar estratégia de Deus para nós, porque quero dizer uma coisa, o tempo não muda. Jó tinha família, nós também temos, ou vamos ter. Jó tinha dinheiro, nós também temos. Amém? Nós temos que entender, não mudou nada, era o mesmo filho de Deus, é criado. E nós podemos ver que Jó, de repente, ele perdeu ali o quê? Os seus bens maiores. Perdeu seus filhos. Era um homem íntegro diante de Deus, mas era um homem que passou grande dificuldade e ele perdeu muitas coisas. Uma das coisas que é muito interessante na hora da dificuldade, Jó, ele teve discernimento de uma coisa, e às vezes nós, formando o nosso caráter de um homem de Deus, ou de um homem segundo o coração de Deus, ou de um homem que Deus vinha a procurar, ou de um homem que Deus está esperando realmente colocar na sociedade, é um homem que realmente saiba resolver os teus problemas. Preste bem atenção. Jó, quando a sua mulher ficou desesperada porque viu a situação, ela foi querer falar algo para Jó, falar para que Jó, ó Jó, fala o seguinte, nega tudo isso aí. Jó, perde a tua integridade. E era a pessoa que estava mais próxima dele. Jó, mesmo assim, não perdeu, ele permaneceu firme. Ele falou, mulher, você é louca, tudo, mas ele não se deixou levar de maneira alguma por aquele momento de fraqueza da sua mulher. Que eu até costumo falar muitas vezes aqui, que eu não vejo, assim, uma coisa tão grave que aquela mulher fez. Entendeu? Porque não é fácil você perder 10 filhos num dia. Você perder um filho já dói. Morrer 10 já é pior ainda. E Jó teve uma experiência como um homem natural também. De perder os teus filhos, de perder os seus bens, de ficar doente, de passar dificuldades, de chegar o momento de ele ficar ali sendo envergonhado. Mas ele se manteve íntegro ao todo o tempo, querido. Nós não podemos perder a nossa integridade de maneira alguma diante de Deus, querido. Não podemos perder isso. A mulher veio lá e falou, ó, larga. Ele falou, não. Ele falou, mulher, você está louca. Eu confio no meu Deus. Eu sei o que o meu Deus pode fazer. E o que nós precisamos ter hoje, como homens, querido, que nós somos, que estamos procurando algo do Senhor para a nossa vida, para o dia a dia da nossa vida, nós precisamos estar realmente seguros em Deus. Nós temos uma grande jornada, tem muita coisa para frente aí, tem muita coisa para conquistar, nós vamos conquistar, mas você precisa estar realmente, ser um homem realmente íntegro diante de Deus. A nós tem a maior responsabilidade, a minha e a você. Preste bem atenção, quando você vê Deus separando pessoas, lá no livro de Josué, quando Deus manda Josué escolher realmente as pessoas para ir à frente da batalha, Deus escolheu quem? Mulher? Mariquinha? Não, Deus escolheu homem, meu. Escolhe os homens aí.
No livro de Neemias é a mesma coisa. Escolhe os homens, os pais de família. A nós foi entregue a nós a porção melhor, querido. Não é a pior porção, é a melhor. Deus confia em você, Deus confia em mim. Ele sabe que você pode, Ele sabe a estrutura que Ele colocou sobre você. Ele sabe que você pode vencer. E Deus tem nos capacitado para isso. Hoje existe uma geração aí de homens lançados na terra aí, que misericórdia, amado. Diante de qualquer probleminha, qualquer dificuldade, ele não sabe superar. E daqui a pouco ele está ali procurando soluções em vários lugares. Ouvindo qualquer pessoa. Tem gente hoje, tem homem hoje que na dificuldade abre os ouvidos para sua mulher. Se Jó abrisse os ouvidos para a mulher dele, meu amigo, Jó, a história dele ia ser curta, porque logo no início da tribulação, ela já pediu para que ele realmente desistisse, que ele parasse. E hoje não está diferente para nós. Quantas pessoas, não é nem sua mulher, quantas pessoas hoje nos levam a desistir, a parar. Para com isso. Desiste disso, deixa disso. Hoje o que eu vejo de pessoas desanimadas e pessoas influenciadas a parar, pessoas realmente que estão vivendo de uma influência demoníaca, porque isso não vem de Deus, de parar o projeto de Deus. Querido, nós temos que avançar, isso não importa a maneira, o que você está vivendo, querido. Nós estamos falando de um homem. Mas Jó era um homem que tinha um relacionamento com Deus. E você tem relacionamento com quem? Jó acreditava em Deus. Você acredita em quem? Jó confiava no Senhor, era íntegro. E você não é íntegro. E você também não confia no Senhor. Somos homens, temos que ser igual a Ele, ou até melhor, na nossa integridade e na nossa confiança em Deus. Se ele, como homem natural, ele não era um homem espiritual. Tinha uma vida espiritual, mas não era um homem, não era uma ficção. Jó era um homem natural. E ele passou por isso e sobreviveu. E viveu uma grande vitória. E nós também precisamos começar a olhar para nós dessa maneira. Falar, peraí, se Deus me colocou nessa terra como homem, eu preciso superar os obstáculos. Aliás, você já nasce superando obstáculos. Você já vence ali, na hora que você nasce, você já vence algo. Porque você está ali protegido, você está dentro de um útero, você está dentro de uma placenta ali, guardado, protegido dentro do útero da mulher, da barriga da mulher, você está tranquilo, protegido ali. Mas quando você sai dali, você nasce, já há uma grande batalha na sua vida e você já tem uma grande vitória, que é primeiro sair de um lugar de conforto para poder realmente respirar esse ar desse mundo. Já começa ali, aí já tem os obstáculos da nossa vida, de você aprender a andar, aprender a comer a primeira comida, a poder andar, a poder falar, tudo isso nós vencemos. Você já venceu como homem. E depois aprender a vencer na sociedade, os obstáculos vão vir. Aí é estudo, é escola, é faculdade, tudo isso é profissão. Eu desde criança, meu pai falava uma coisa para mim. Olha, você precisa ter uma profissão, filho. Você precisa ter, seja lá o que for. Meu pai fala, nem que seja de lixeiro, mas você tem que ter uma profissão. Você vai ser um bom lixeiro. Porque você precisa disso. Isso é um grande obstáculo na vida das pessoas. Saber exatamente o que você é, para que você possa superar as dificuldades. Porque se você não tiver uma profissão, não tiver um trabalho, como é que você vai sobreviver? Como você vai ter uma família? Quando vier as dificuldades dentro da sua família, como que você vai se virar? E hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como servo de Deus, e buscando algo do Senhor, querido, nós precisamos ter
realmente ser referencial ao mundo, porque aí fora tem um monte de gente que não quer nada com nada. Muita gente já desistiu. Muita gente nem venceu mais. Hoje o caminho é mais fácil. Ou vai para o crime, ou vai vender droga, ou vai fazer qualquer coisa errada, e aí acaba desistindo, porque ele sabe que os obstáculos são difíceis. O mercado é competitivo, então eu, como homem de Deus, eu vou vencer esse mercado. Eu vou vencer as dificuldades. Eu vou ser que nem Jó. Veio a dificuldade, veio, eu vou continuar íntegro. E eu vou buscar, eu sei que se ele venceu, eu também posso. E eu vou buscar do Senhor isso. E Jó, como homem, ele poderia ter desistido, não desistiu. E você, por que está desanimado? Quanta gente desanimada hoje. E parece incrível, querido. Desânimo parece que contagia, não é isso? Você pega o homem desanimado, aí você vai ver a mulher está desanimada, e daqui a pouco os filhos estão tudo desanimados. Se você é o homem da casa, se você é o cabeça da onde você está, e você desanima, para baixo de você todo mundo vai desanimar. E às vezes ficamos cobrando as pessoas, ânimo das pessoas, sendo que é você que tem que puxar isso. Jó não parou, a mulher dele podia estar até desanimada lá, e ele continuou íntegro na sua fé e no seu conhecimento. Ele falou assim, eu não vou parar. Ele não murmurou, ele não ficou lá reclamando, ó céus, ó dor. Ele não ficou reclamando, não, ele continuou entendendo que Deus tinha algo na vida dele. Tem muita gente que precisa verdadeiramente acordar, despertar, falar, peraí, meu. E eu vou dizer uma coisa para você, nós hoje não passamos nem 10% do que Jó passou. E tem gente desanimando, já jogando embora a toalha fora, desistindo. E nós fomos chamados como homens de Deus. Homens de Deus. Nós fomos escolhidos realmente para refletir a sua imagem e a sua semelhança. Deus nunca perdeu nada. E Deus nos garante e tem para nós todas as condições. O que você precisar ter, o que você precisar, Deus vai te dar. A ferramenta exata que você vai precisar, Deus vai te dar. Agora, preste, nós temos uma responsabilidade. Ou a nossa família que nós temos hoje, ou nós como homens, nós nos levantamos realmente e assumimos nosso papel, ou você que vai criar uma família, ou você que está sendo inserido na sociedade, esses jovens que estão aí sendo inseridos na sociedade, ou você se levanta como homem verdadeiramente, ou você vai morrer no meio do caminho. Porque quando você vê na história de Jó, tinha um cara chamado Diabo que estava doido para acabar com a vida de Jó. Doido para acabar com a vida de Jó. Esperando uma murmuração dele. Uma murmuração, uma. Se Jó desse uma murmuração, o diabo tinha ceifado a vida dele, acabou a vida daquele homem. E hoje, querido, Deus é misericordioso conosco. Porque, a gente reclama demais. E de barriga cheia. Às vezes nós estamos passando tantas dificuldades, ou vamos enfrentar tantas, mas olha para essa de hoje, se você já não venceu. E a gente não pode esquecer que nós somos influenciadores. Nós vamos influenciar uma geração. Ou a sua própria geração, você pode influenciar, ou como você pode influenciar a geração que você vai gerar, que é os teus filhos. E que tipo de homem você quer gerar daqui para frente? Se alguém olhar para você e falar assim, puxa vida, eu me exemplo naquela pessoa, eu sou idêntico a ele. Mas o que ele vai estar gerando? Hoje eu vejo muitos homens esquecendo dos seus compromissos verdadeiros com Deus. Me perdoe dizer uma coisa aqui, querido. Eu tenho andado e caminhado muito aí, visto algumas coisas e observado. Eu sou muito observador. Existe uma geração de jovens hoje que estão muito mais comprometida com Deus do que uma geração mais antiga. Muito mais.
Hoje eu estava falando que eu estava numa reunião de oração e tratando dos negócios. Tinha 2 jovens lá que eu fiquei impressionado com os 2 jovens. Os 2 arrumaram trabalho para trabalhar de noite, porque de dia eles têm que estar fazendo a obra de Deus. Estavam lá, não dormiram. Ficaram com nós até 3 horas da tarde quase, e lá buscando, porque compromisso realmente. E você vê o caráter, a integridade realmente disso. Hoje, e muita gente desistindo das coisas. E você não esqueça, nós, homens que Deus levantou nesta terra. Homens que Deus está à procura. Qual é realmente a sua preocupação em influenciar alguém? Não se esqueça que a Bíblia diz que tudo que você plantar, você colherá mais tarde. Não vai colher na hora, porque não tem nada que você plante e colher na hora. Você vai colher na hora que você menos esperar, ela surge diante de você. E pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser onde for. Hoje, essa geração que está plantando aí, semeando, você jovem, o que você semear hoje, você vai colher. Você vai colher. Você pode não entender hoje, compreender hoje, mas se você realmente diante das lutas, você se mostrar como homem verdadeiramente, você vai ver que mais para frente, quando você menos esperar, você vai ter menos dificuldade na tua vida. Luta vai ter, mas você vai ter menos, porque você vai estar colhendo coisas que você plantou nesse tempo. Nós, hoje, que plantamos tanta coisa ruim quando viemos do mundo, eu colho até hoje. Eu sei que eu colho. Como eu disse, é você não ficar aqui, ficar parado no tempo, porque você precisa exercer aquilo que Deus te deu como homem. E as dificuldades vão vir. Agora, desanimar para quê? E uma coisa que eu acho interessante, Jó, ele estava posicionado. E ele tinha uma posição na hora da aflição, na hora da dificuldade. Ele não blasfemou, ele não desistiu. Jó permaneceu íntegro porque ele sabia que Deus poderia fazer infinitamente mais daquilo que ele esperava ou que ele pensava. Na hora do sofrimento ele acreditou, ele continuou, ele não parou. E uma coisa que eu acho interessante, você vê os amigos de Jó, os amigos de Jó, eles tentaram por muito tempo, nas conversas, eles tentaram achar uma causa. Eles tentaram encontrar alguma coisa que realmente dificultasse. Falar, não, nós temos uma explicação para o que você está passando, a luta que você está passando. E nós, querido, eu quero dizer uma coisa. Diante das nossas lutas como homens, nós vamos começar a aprender a buscar por nós mesmos. Porque tem muita gente querendo encontrar onde estão os teus problemas. E Jó não estava preocupado em aonde estavam os problemas dele. Jó estava certo que Deus estava no controle de todas as coisas. Aprenda na tua vida que hoje Deus está no controle das suas coisas. Não fique buscando e procurando solução aonde não tem, se Deus vai dar a solução. Os amigos dele falaram, não, Jó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi por causa disso, Jó, você errou, você falhou, você pecou. Eles queriam achar o erro de Jó no pecado. Não era pecado, Jó não tinha pecado. Tentaram associar aquele momento de desgraça, de destruição da vida de Jó, no pecado dele, mas não tinha. Não era isso. É porque luta vai existir sempre, com pecado ou sem pecado, vai existir. As lutas do nosso pecado são os frutos do nosso erro, nós vamos colher isso. Mas luta e dificuldade irão existir. Hoje menor, amanhã maior, porque Deus sabe o que você precisa. E nós, como homens, assim como Jó, ele estava muito certo. Ele falou, essa luta aqui não é do meu pecado. Essa luta aqui não veio porque eu pequei.
O que eu estou passando aqui, Deus sabe. E ele era muito certo disso, porque ele sabia que o Redentor dele vivia e haveria de realmente reinar na vida dele e de prosperar na vida dele. Ele sabia que na hora Deus estava no controle de todas as coisas. Só que esse negócio de Deus estar no controle de todas as coisas, nós não podemos nos acomodar nisso. Né? E aí, irmão, que você vai fazer alguma coisa? Não, Deus está no controle. Não, calma. Você precisa começar a se posicionar, pelo menos, para a batalha. Talvez você não precise fazer nada, além do que falar assim, eu sei que eu vou conquistar. Eu sei que eu vou superar isso. Porque eu sei que tem hora que desanima, meu irmão. Tem hora que não é fácil. Como eu disse, vários problemas na minha vida, eu já vi Deus solucionar. Deus deu as estratégias assim. Eu enfrentei um e estou enfrentando um agora que, na verdade, eu nunca passei na minha vida, que era um problema de enfermidade, e estou passando. Entendeu? É algo novo. Agora, eu tinha todo motivo para desanimar. E não vou dizer para você, e não vou mentir para você. Chegou no momento que eu falei, que deu vontade de desanimar. Sabe? Mas isso foi momentâneo. Falei, não, peraí. Se eu sirvo esse Deus, eu creio que Deus vai fazer e tem uma proposta. Se ainda há vida, há esperança, alguma coisa. Então, eu creio, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Essa natureza, ela precisa gerar em nós, querido. Nós como homens verdadeiros. Tanto é que a Bíblia diz que Deus não se alegra com os covardes. Inclusive os covardes nem vão entrar no reino do céu. Olha só, isso é um negócio que Deus fala que os afeminados, que Deus fala que os idólatras e os covardes não vão entrar no reino do céu. O que Deus quer falar com isso? Que nós somos como homens parar com esse negócio de covardia na hora da luta e se esconder, né, na barra da saia da mãe ou da mulher ou de sei quem lá for, e falar assim, não, eu vou ficar aqui. Não, é hora de você realmente enfrentar a tua dificuldade como homem, erguer a cabeça como homem e falar que estou aqui. Porque, querido, o seu opositor, o inimigo vai querer te abater. E você não pode se acovardar. Jó não foi covarde na hora da dificuldade. Jó como homem falou, estou aqui, meu. Eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Não é o capeta, não é o diabo, não é quem for. Eu não errei, eu estou aqui. E se errasse, há remissão de pecados. E Deus é comigo. Nós precisamos, como homens, nos erguer exatamente como isso nesse tempo, querido. Está faltando hoje e no mercado. Homens realmente, segundo o coração de Deus, está faltando no mercado. Homens realmente que vão se levantar para dominar essa geração. Como eu falei da outra vez aqui, nós falamos aí, olha só para o nosso governo, olha contra a corrupção. Cadê os homens de Deus que se levantam para tomar posse dessas coisas que estão acontecendo e enfrentar tudo isso? Nós ficamos aqui, esse problema não é nosso, mas nós ficamos murmurando. Quando você está reclamando do presidente, quando você está reclamando do governador, isso é murmuração, irmão. Isso é murmuração. Deus está esperando uma atitude sua. Você não está feliz com o governo, vai lá e assume você, se prepara, se levanta e fala, Deus, eu vou governar. Mas não, é melhor ficar aqui murmurando, em murmuração. Como diz, cocheando em dois pensamentos, né? Puxa, está vendo lá? O outro rouba, o outro rouba, o outro rouba. Por que você não vai lá? Ah, eu não tenho chamado para política ou para isso. Ah, tá bem. Mas por que você não pode formar um político? Por que você não pode preparar pessoas? Por que você não pode influenciar uma geração? Por que você não pode influenciar pessoas para estar indo realmente se preparar isso? Nós temos esse poder. Põe o teu filho. Você tem filho? Você vai ter filho um dia? O que você espera do seu filho? Você espera o quê, como homem, que seu filho seja?
Onde você quer colocá-lo? Você colocou o filho no mundo para quê? Você precisa começar a projetar na vida do teu filho. Eu sei que ele vai seguir o seu próprio caminho, mas você precisa projetar. Você precisa guiá-lo. E você descobrir que o teu filho, qual que é o dono do teu filho, e você investir nisso. De repente o teu filho tem um chamado para ser um presidente do Brasil, e aí? Você precisa identificar, nós precisamos identificar isso. Esse é o papel do homem. Mas não ficar murmurando que as dificuldades estão vindo, que os problemas estão vindo. Isso, querido. E ficar aí se aconselhando por pessoas que não têm nada para fazer, para dizer para você. Os amigos de Jó estavam presos ali, querendo, é o teu pecado, é o teu erro. Um monte de baboseira que falaram sobre Jó. E Jó não era nada daquilo. Jó estava passando por um processo, Deus formando um caráter do homem, ensinando para nós que o homem foi formado por Deus para superar dificuldades. O homem foi formado por Deus para ter superação. E eu estou dizendo para você, hoje nós vemos homens tão mais velhos como mais novos, meninos aí, conquistando coisas que nós não conquistamos. É esse tipo de homem que Deus está formando, de uma geração, e nós precisamos realmente batalhar para que a gente possa vencer todas essas coisas, querido. Hoje em dia a gente vê, e isso é até espiritual, um espírito de desânimo na vida de muito homem aí. E nós precisamos nos posicionar para que a gente possa vencer. Eu não sei qual o nível de dificuldade que você está passando, mas não é para a tua morte, e não é para você parar nisso. É para você superar isso. Jó, ele superou isso. Jó ficou na dele. Jó entendeu que era um propósito de Deus. E ele sabia que ele estava na mão de Deus. E era um homem que sentia dor como nós. Tanto é que a Bíblia diz que ele estava com enfermidade e estava se coçando. Jó sentia coceira como você se sente. Jó estava ferido e sangrando. Jó sangrava como você sangra. Jó não era uma pessoa, como diz assim, uma criação, uma coisa de ficção. Jó era homem natural igual a nós, e ele superou isso. E ele venceu de uma maneira realmente poderosa, íntegra, crendo que Deus poderia superar, poderia dar vitória a ele, e foi isso que aconteceu. E ele, se Deus não desse, ele também estaria com o Senhor. Quando ele declara que ele sabia que o Senhor dele vivia, ele sabia o que Deus poderia fazer. E nós precisamos entender isso na nossa vida. É esse tipo de homem que Deus está à procura. É esse tipo de homem. Quando você olhar e ler a história de Jó, começa a pensar como homem. Se coloca e fala, puxa vida, deixa eu ver o que esse cara perdeu, meu. Jó perdeu isso, perdeu aquilo outro. Que batalha, que luta aí. Mas ele era um homem natural. Porque as dores, ele teve dor física. Ele teve dor física. Ele teve percas de coisas naturais. A luta dele ali, aos seus olhos, aos olhos dele, não era uma coisa só espiritual, era natural, porque ele perdeu os seus bois, ele perdeu sua casa, ele perdeu seus filhos. Ele teve percas naturais, ele perdeu coisas realmente naturais. Teve doença, teve enfermidade, foi coisas que foi acontecendo na vida dele que eram naturais aos nossos olhos. Hoje quem não fica doente, hoje quem não perde um carro, quem não perde uma casa, quem não perde um ente querido, quem não perde, nós perdemos, são coisas naturais. Ele passou essa experiência na vida dele, mas ele se manteve íntegro em Deus, crendo que Deus poderia mudar a sorte dele. Homens com esse caráter que Deus está levantando para essa geração, e para essa geração vindoura, que é a pior geração que tem, porque nós vamos aqui para terminar isso. Agora, se nós ficamos aqui nos acovardando,
ficamos aqui chorando, murmurando, lamentando, não influenciando ninguém, querido. Amado, quero dizer, Deus levanta outra geração. Mas esse não é o propósito de Deus para nós, porque não tem muito tempo para nós esperarmos. Hoje eu estava lembrando de algo que a gente sempre falou aqui, eu ministrei o pessoal hoje na oração lá, que o cara quando está condenado de morte, quando a pessoa já não tem mais jeito, recebeu uma sentença de morte, só existe uma forma dele sair bem dessa. Tem países que tem pessoas que lá existe a pena de morte, pessoas que foram condenadas à pena de morte, tem pessoas lá que já estão com 90 anos e está lá, já viveu 30 anos na cadeia, criando os decretos, leis, buscando solução para não ir para a cadeira de morte, uma cadeira de choque lá. O que ele fez? Ele prorrogou a sua morte. Amém? E o diabo está fazendo a mesma coisa com a gente. O diabo está aqui, colocando probleminha em você aqui, problema dali, problema dali. Aí o diabo coloca mais não sei o que ali, aí põe um desânimo aqui, e você não se posiciona como homem de Deus, querido. E o diabo está ganhando tempo, e está ganhando terreno, e ele está avançando, e ele está condenado já à morte, à vida eterna, ele está condenado, e nós precisamos saber disso, precisamos realmente despertar como homens, falar, peraí, diabo, nós vamos terminar com você. Jó, quando se posicionou, acabou, não teve mais projeto e plano de diabo na vida dele, o diabo foi para o lugar onde ele tinha que estar. Mas nós precisamos realmente nos posicionarmos. Falar, não, peraí, diabo. Nós vamos nos erguer realmente e nós vamos vencer. Jó permaneceu, o homem Jó. Não o espiritual Jó, mas o homem Jó. Ele permaneceu firme, como homem. Ele não se prendeu às dificuldades que ele passou. E lá em Jó 42, a Bíblia diz que Deus deu em dobro para a vida de Jó. Deus retribuiu em dobro. Jó venceu aqueles obstáculos. Ele venceu as dificuldades. O homem Jó recebeu os seus filhos de volta. O homem Jó recebeu os teus bens de volta. Em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Mas isso é o testemunho de um homem que não desanimou. De um homem que não ficou murmurando. De um homem que não ficou aí esperando que realmente alguém viesse fazer alguma coisa por ele. Que as pessoas que vieram fazer alguma coisa não resolveram nada, que foram seus amigos. Não resolveram nada. Ele aguardou em Deus. Ele confiava em Deus. Ele sabia o que tinha. Imagine uma estrutura desse homem. Tem gente que por muito menos está com depressão aí. Tem gente que por muito menos aí já está maluco. Tem gente que por muito menos aí já desistiu de tudo. Desistiu de família, desistiu de tudo. Largou tudo. Tem gente que muito menos disso parou de estudar. Tem muita gente menos disso parou de trabalhar. Tem muito gente por menos disso, de jovens hoje, tendo dificuldade, querido. E olha, presta atenção hoje. Quem é mais antigo aqui, né, sabe que a nossa infância, a nossa juventude, ela não era como hoje. Ela era muito diferente, era muito mais tranquila. A competição era menor. Não tinha computador, não tinha internet, não tinha tudo isso que acontece hoje. Não era tudo tão rápido como hoje. Tinha dificuldade, mas não tinha tanta competição como é hoje. Hoje nós vemos os homens estão sendo criados, lançados jovens, vocês estão lançados no mercado de trabalho ou dentro de uma atmosfera tão grande de competição que tem muitos jovens desistindo cedo, jovens hoje morrendo cedo com problema de coração. Jovens novos com depressão, tem um monte de jovens já com depressão por causa de toda essa carga que está sendo aí, dessa cobrança. Eu quando vejo um jovem, e a gente vira e mexe, aparece um para a gente tratar com depressão, é lamentável, é muito triste você ver que é um jovem, que tem um futuro promissor, daqui a pouco está ali,
desistindo da sua vida. E a cobrança é enorme hoje, é muito grande. As lutas são grandes, as percas são grandes. Por isso precisa ter esse espírito que Deus colocou de homem mesmo. Porque tem uns caras aí que eles falam que são homens, mas eles não agem como homem verdadeiro. Tem uns homens aí que poderia usar a saia tranquilamente, que não ia mudar em nada. Você não ia nem reparar que ele estava de saia. Porque na hora das dificuldades, ele corre, ele não enfrenta. E a gente esquece que nós homens, fomos chamados por Deus para influenciar essa geração. Jó era um homem que influenciava. Ele influenciou muita gente. E ele influenciou antes, quando ele estava bem. E aí depois, quando ele estava mal, zombaram de Jó. Mas depois que ele venceu, ele influenciou também. Então, você precisa seguir esse exemplo. Fala, peraí, eu quero influenciar uma geração. Eu quero influenciar meus amigos. Eu quero influenciar aqueles que vão caminhar comigo. Eu estou fazendo parte, você que é jovem, fazendo parte de uma geração hoje, que essa geração vai influenciar essa cidade. Que essa geração realmente vai conquistar grandes coisas. Eu faço parte disso. E você realmente, como homem, fala assim, eu vou influenciar isso. É através da minha vida que vai mudar essas coisas. Nós temos um exemplo claro disso, ou não temos, nas manifestações aí. Temos ou não temos? Quem criou toda essa manifestação que teve nas ruas aí, do Brasil todo? Quem parou o país? Os jovens. Eu vi um jovem dando uma entrevista, daqueles líderes manifestantes, eu fiquei abismado, a cabeça daquele jovem falando algo, influenciando. Agora você deve falar, isso é só para eles. Não, isso é para todos nós. Servo de Deus. É você ir buscar. Agora nós e você, o que você está influenciando na tua geração, o que você está influenciando aonde você trabalha, o que você está influenciando dentro da tua casa, na tua família. Olha para a tua mulher, olha para os teus filhos, o que ele está vendo em você. Nós fomos criados para influenciar. Até porque, quando Deus fala que nós somos carta escrita, a qual o mundo vai ler, não vai ler só para ler uma carta e não tirar nada daquela carta. Toda vez que você lê uma carta ou lê alguma coisa, é que aquela carta está te alertando, te falando alguma coisa, ou te instruindo em alguma coisa. Então as pessoas têm que olhar para você, aquela carta vem para influenciar, vem para ensinar, vem para comunicar, a carta vem para várias coisas, e isso é o papel nosso, do homem de Deus, que Deus colocou aqui. Nós viemos aqui para realmente, através da nossa vida, que os seus filhos, que os teus amigos, que os seus colegas, que a tua geração olhe para você e fale, peraí, eu vou realmente seguir esse exemplo. Não precisa ser igual, mas pelo menos que você seja influenciador para trazer ânimo para as pessoas, porque hoje, querido, está um negócio, todo mundo parando. Todo mundo parando. E eu não estou dizendo, eu estou falando de homens de Deus que hoje estão desanimados. Líderes, sacerdotes, estão parando. Por causa de tudo isso que está acontecendo aí. E se nós como homens não se posicionarmos, querido, aquele propósito que Deus colocou na nossa vida, como homens de Deus aqui na terra, vai perecer. Nós vamos perder. E o inimigo vai ganhar. E daqui a pouco você vai ver a geração sua sendo destruída também. Amém? Você compreendeu isso? E como eu disse, nós vamos seguir aqui. Eu vou ver, eu não sei agora como vai ficar o meu estado, mas eu creio que vai ficar tudo legal. Mas o mais breve possível, nós vamos estar ministrando aqui. E tem vários homens de Deus que eu quero trazer para nós aqui, para esse tempo, para nós tirarmos homens que foram sacerdotes,
homens que foram reis, qual foi o papel dele como homem, os erros, as falhas, as conquistas, para que a gente possa se ter como exemplo. De repente, a gente não tem encontrado homens aqui ainda, viu? Nessa terra, que realmente nós possamos nos espelhar totalmente. Eu sei que existe os seus líderes, existem pessoas assim, mas tem homens lá que têm muitos exemplos e muitas falhas. Que talvez nós comentamos sobre umas aqui, pode ser que você se identifique com ela e fale, puxa vida. Ou como pode ser que você se identificou hoje e fale, caramba, eu estou aqui ao contrário do que era Jó. E eu quis começar essa série de ministração hoje, dessa aqui, de exemplo de homens realmente, por Jó, porque esse cara, o que ele suportou, sim, só quem chega perto de Jó é Paulo. Do que ele passou. Porque Paulo também foi castigado. Mas ele ficou firme ali. Paulo não teve as mesmas percas que Jó teve. Mas Paulo foi muito maltratado. Foi perseguido. Mas ele superou. Mas nós vamos falar de Paulo também. Dos homens realmente da Bíblia que pode ser exemplo para nós. Amém? Fique em pé. Vamos orar. Pedir a Deus ânimo. Amém? Feche teus olhos um momento aí. Pai, aqui, Senhor, está os homens que o Senhor separou para esse tempo, Senhor. Aqui estão aqueles que o Senhor escolheu. Deus, nós sabemos que o Senhor tem um propósito em nossa vida como homem, Senhor, para esse tempo. E o Senhor procura homens, Senhor, que andem segundo o teu coração. Aqui está, Senhor, a essa geração de guerreiros que o Senhor escolheu, de homens influenciadores, Senhor, dessa geração. Aqui está, Senhor, homens Senhor, que o Senhor capacitou e tem capacitado para vencer todas as batalhas, Senhor, que, Senhor, surgirão. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, Senhor, assim como o Senhor, Deus, ó Pai, nos ensinou nesta noite, Deus, que a nossa confiança em Ti é o suficiente para que nós possamos vencer, Deus, ó Pai, o desânimo, vencer as lutas, vencer as batalhas mais difíceis, Senhor, da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, coloque em nós, Deus, ó Pai, esse entendimento. Coloca, Senhor, essa compreensão no coração, Senhor, e no espírito dos teus filhos, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, nós acreditamos, Senhor, que há um propósito, Deus, ó Pai, na vida de cada homem escolhido por Senhor, nesse tempo, Senhor. E eu creio que esse propósito será cumprido, Senhor, em Ti, Deus, ó Pai. Por isso te peço nesta noite, Senhor, Deus, ó Pai, age em nosso meio, age em nosso favor, Senhor, abençoa, fortalece, Deus, ó Pai, os teus filhos. Pai, tira, Senhor, todo desânimo, tira, Deus, ó Pai, da vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, Deus, ó Pai, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, Senhor, dos teus filhos caminhar. Todo peso espiritual, arranca fora em nome de Jesus, Senhor. Deus, que os pesos, Senhor, das lutas, das batalhas, Senhor, sejam tiradas hoje em nome de Jesus, Pai, dos ombros dos teus filhos, e que eles se sintam, Senhor, Deus, Pai, leve e fortalecido no Senhor. Que o Espírito, Deus, Pai, de força, Deus, Pai, como diz a Tua palavra, haja na vida dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor renove a força dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam, Senhor, enfrentar as dificuldades, Senhor, e vencê-las para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo na vida desses homens aqui, que eles irão influenciar esta geração. Deus, nós veremos uma geração de jovens influenciadas para conquista, Senhor.
assim como uma geração, Senhor, de homens, pai de família, Senhor, que vão influenciar várias famílias, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Nossos filhos, Senhor, serão, Senhor, agente Senhor, de influência nessa cidade, nesse Brasil, nesse tempo, Pai. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós seremos, Deus, ó Pai, Senhor, Deus, ó Pai, transportadores, Senhor, Deus, ó Pai, desta bênção, Deus, ó Pai, para entregar a outra geração. Nós cremos, Senhor, que cairá por terra hoje, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de, Pai, Senhor, prosseguir na Tua presença, crendo, Senhor, Deus, que toda murmuração, que tudo aquilo que nós falamos, Deus, ó Pai, que ofendeu, Senhor, a Ti, nós pedimos perdão hoje em nome de Jesus Cristo. Nos perdoa, Senhor, se murmuramos, Senhor, em momentos de dificuldade, ao invés de glorificar o Teu nome, porque a Tua Bíblia, a Tua palavra diz a Deus, ó Pai, que, Senhor, que nós, em tudo nós devemos dar glória, Senhor. Pai, nos perdoa nessa noite, Senhor, nos momentos de dificuldade, que nós murmuramos, Senhor, não crendo que o Senhor era autossuficiente para resolver e darmos, Deus, ó Pai, vitória em todas as coisas. Pai, que nessa noite, Senhor, nós sejamos revestidos do Teu poder, da Tua graça, da Tua glória, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça venha sobre nós, que ela superabunde sobre a nossa vida, Senhor, que nós possamos sair desse lugar, Deus, ó Pai, revestido do Teu poder, Deus, ó Pai. Senhor, nós cremos e temos entendimento que não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo, Senhor, Deus, ó Pai, de ficar, Deus, ó Pai, preso em nossos problemas, mas é tempo de avançar, Deus, ó Pai. Por isso nós te pedimos nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nos fortalece para nós continuarmos a nossa jornada e a nossa caminhada, porque nós cremos que ela é vitoriosa, Senhor, porque a Tua palavra diz que, porém, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo, Senhor. E nós cremos que esse tempo, Senhor, vem sobre nós hoje. Vem sobre a nossa vida. E nós vamos caminhar e prosseguir de glória em glória, de vitória em vitória. Porque assim Tu nos fizeste como homens escolhidos por Senhor para esse tempo, Senhor. Esse tempo, o Senhor colocou nós aqui, Senhor, nessa terra, aqui em Osasco, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. O Senhor colocou nós como homens, Senhor, Deus, ó Pai, guerreiros, para conquistar e avançar no reino, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.